Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte está no ar. Data FIFA, você sabe, né? Jogos das seleções, uns descansam, outros jogam. É o caso do Cruzeiro. A Globo Esporte está de volta pra gente falar do Galo, que joga contra o Palmeiras só na quinta-feira da semana que vem. Vamos pra cidade do Galo, onde está a Maria Cláudia Bonucci, porque a Arana tá na seleção. O Filipão vai aproveitar essa data para preparar e recuperar alguns jogadores que saíram sentindo no jogo contra o Curitiba, né, Bonucci? Explica pra gente. Boa tarde. Pois é, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Olha só, depois do jogo contra o Curitiba, os jogadores do Atlético tiveram 2 dias de folga. Segunda e terça-feira, eles vão se reapresentar logo mais, às 4 horas da tarde, aqui na cidade do Galo. E a grande expectativa é para saber como é que vão estar o Batalha, o Pedrinho e o Mariano. O Pedrinho e o Batalha, eles sequer foram pro jogo, né? Não ficaram nem no banco de reserva, sentiram antes da partida. O Batalha sentiu dores no joelho direito e o Pedrinho sentiu um incômodo na coxa direita. Já o Mariano, ele acabou sendo substituído ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo, depois de sentir um incômodo na posterior da coxa direita. A gente só deve ter informações, né, atualizadas sobre esses jogadores depois da reapresentação, como eu disse, às 4 horas da tarde. Durante o feriado prolongado não vai ter mais descanso por aqui não, tá? De quinta até domingo, os jogadores do Galo treinam todos os dias pela manhã, tempo para os jogadores se recuperarem, né, Maurício? Tá certo, Bonucci. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. O Filipão, técnico gaúcho no comando do Galo. Vamos falar agora. Globo Esporte tá de volta agora e responde com sinceridade. O futebol mais te acalma ou mais te estressa? Porque o povo, vou te contar, anda nervoso. E essa pausa com data FIFA, o feriadão, pode ser uma boa, faz parecer. Vocês tentarem adivinhar o que pensa um treinador é impossível. Vocês têm que sentar na minha cadeira e para sentar aqui é preciso fazer um curso para sentar aqui. Quanto estresse, minha gente! É jogo na quarta, é jogo no sábado, é jogo no domingo. É normal que até o jogador, igual o Hulk, um cara muito centrado e tal, tenha esse comportamento. Jogador, técnico e torcedor pilhado. Ainda mais quem tem o coração dividido. Olha, o meu primeiro time é o Galo. Essa camisa do Vasco. O Vasco é meu primeiro time, né, meu segundo time. Quem que tá te deixando mais estressado nessa reta final do Brasileirão? Vasco ou Galo? Apesar do Vasco tá lá embaixo, tá pra cair. Termina o jogo com vaias. Mas o Galo tá me estressando mais. Não, então eu não me meto mais. Tá bem? Ânimos exaltados na reta final do Brasileirão. Ou até que nem tanto. Depois da derrota no Grenal, Renato Portaluppi não deu entrevista coletiva, não podia perder o voo de uma viagem inadiável para o Rio de Janeiro. Só uma palavrinha, Renato. Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém do Grêmio concordou com essa decisão. Mas enfim, é uma decisão que ele tomou. Eu não poderia trancar a porta e dizer tu não sai daqui. Aí, a irritação pairando sobre o campeonato de novo. E na rodada, no fim de semana, teve jogo com recorde de gols em 2023. E nessa partida teve também, adivinha? O momento em que ele chega ali no bolinho de jogadores, ele xingando alguém ali. Os jogadores têm que ter paciência, saber jogar. É complicado. Tem que falar com o jogador pra ficar calmo, porque se desesperar não vai adiantar nada. Torcedores, calma. Torcedores, calma, porque a data FIFA chegou para diminuir um pouco o nervosismo nessa reta final do Brasileirão. E como essa pausa no campeonato já fez efeito assim rápido para algumas pessoas, hein? Diz aí, barba feita, estilo, bom humor, dinizismo, modo técnico da seleção brasileira. A descarga é muito grande de energia, mas estou muito motivado por voltar aqui. Sempre uma honra, uma grande alegria poder estar contribuindo com a seleção. São 9 dias de pausa entre os amistosos do Brasil contra a Venezuela e o Uruguai. Tempo precioso, principalmente para quem, finalmente, anunciou Tite como novo técnico. Depois de momentos turbulentos na temporada com o Sampaoli, vem aí um pouco de calmaria no Flamengo? Os meus princípios de Adenor, de correção, de educação, de princípios. Educação e competitividade andam juntas, elas se potencializam. Mas é bom reforçar que em meio a essa pausa tem um único jogo no fim de semana. Fechando a rodada, o Cruzeiro precisa vencer o Cuiabá na Arena Pantanal para se afastar da zona do rebaixamento.
vai pedir calma pro torcedor pra você ver. Isso é verdade, o coração fica... Nossa senhora, difícil. É um momento delicado, um momento que a gente não pode deixar o estresse vencer, é um momento onde todos os times estão vivenciando isso, os times que estão vencendo às vezes começam a perder pela cobrança interna demais, né? Chama o Vitor pra dar palestra antes do jogo contra o Cuiabá. Você vai, Vitor? Claro, né? Acho que a calma, ela é um dos critérios necessários para a vitória, né? E pra quem tá voltando aos trabalhos, depois de alguns dias de descanso, foco na semana cheia, de muito treino. E quem sabe pouco, ou melhor, nenhum estresse. Excelente, pelo menos o Filipão vai ter tempo de adequar, vai ter tempo de colocar tudo em dia. Volta mais tranquilo. Volta, tranquilo. Vai pegar a Libertadores. Se Deus quiser, esse é o sonho. Torcedores, calma. Álvaro Damião está conosco, ao vivaço no Rádio Esportes, tudo do Galo nesse primeiro tempo. Um abraço, bom dia, Álvaro. Bom dia, Cirilo. Um abraço para você, para os ouvintes do Rádio Esportes e para quem assiste a gente no YouTube também, né? Se não assiste no YouTube, passa a assistir. É só acessar o YouTube da Itatiaia, principalmente o @Itatiaia Esporte. 11 horas com mais 40 minutos. Eu já falo que os jogadores do Atlético, a comissão técnica, se reapresentam às 3 horas da tarde na Cidade do Galo e começam os trabalhos visando o jogo contra o Palmeiras. O Galo só volta a campo na quinta-feira da semana que vem, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Depois é o clássico contra o Cruzeiro, dia 22 na Arena MRV, domingo às 4 da tarde. Atlético e Cruzeiro, primeiro clássico da Arena MRV, que já está dentro de uma polêmica que foi criada por causa de estar presente ou não a torcida do Cruzeiro no clássico contra o Atlético. Nós procuramos algumas pessoas ligadas ao Atlético, o Atlético não vê problema nenhum nisso, nem entende por que dessa polêmica, viu, Cirilo? Porque a Polícia Militar vai dar o aval na reunião da federação. Tá ok, ela vai dar e vai dar como deu em outras. Vai dar como deu no Independência, e lá a torcida pode ser dividida ou parcial, como já aconteceu várias vezes. Esse ano, por exemplo, vai dar o mesmo aval que deu em Uberlândia. Em Uberlândia, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a torcida do Atlético tinha 10% no estádio, no Parque do Sabiá. No Mineirão não é diferente. Então é a mesma polícia e é um estádio dentro de Belo Horizonte. Criado agora o estádio, então por que não daria esse aval e essa segurança para os torcedores? Vai dar sim, e o Atlético já mostrou isso, até para evitar tanta polêmica. O Atlético fez um vídeo institucional, você vai se lembrar agora, apresentando a Arena MRV para o Brasil. O vídeo rodou nas emissoras de televisão do Brasil inteiro. Convidando as pessoas a visitar a Arena MRV. Não tem objeção a ninguém, não tem exceção de torcida A ou torcida B. Ali todos são bem-vindos. A torcida do Flamengo, quando for jogar contra o Flamengo, a torcida do Santos, a torcida do Botafogo, a torcida do Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro é um time de Belo Horizonte. O Atlético recorreu recentemente à Prefeitura de Belo Horizonte, recorreu à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para poder liberar o estádio. E agora o Atlético queria barrar uma torcida de Belo Horizonte, a torcida do Cruzeiro. Isso não vai acontecer, a gente já conversou com algumas pessoas do Atlético, não entendem nem por que essa polêmica, só vai esperar mesmo a reunião acontecer, e essa reunião vai acontecer na semana que vem, no início da semana que vem, e vai mostrar a carga de ingressos que pertence ao torcedor do Cruzeiro e qual a carga de ingressos que pertence ao torcedor do Atlético. Estou com Emerson Romano e com Léo Figueiredo aqui no Rádio Esportes, nossos comentaristas nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate, e esse é um bom tema pra gente falar também, e claro, com a participação dos nossos ouvintes, nosso internauta aqui na live no Itatiaia Oficial e no @Itatiaia Esporte. Fiquei curioso pela sua manchete, meu caro Álvaro Damião, porque o atleta tá voltando a treinar, não esteve trabalhando no início de semana, um espaço longo entre os jogos, mas tem gente que já está trabalhando, Damião? Trabalhando desde que terminou o jogo contra o Coritiba. Por quê? 2 jogadores não atuaram contra o Coritiba. Foram cortados na última hora, foi até surpresa para nós que estávamos no estádio, a ausência do Bataglia e também do Pedrinho. Os dois porque estavam no departamento médico e entraram de última hora no departamento médico. O Bataglia, dores no joelho direito, e o Pedrinho na coxa da perna direita. Os dois não atuaram contra o Coritiba, mas já começaram o trabalho no departamento médico para estarem liberados para o jogo contra a equipe do Palmeiras. E pelo que apuramos, eles devem sim ser liberados no final da semana. Já no final da semana, para os treinamentos normais
e ficarem à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. O caso do Mariano já é mais complicado, porque o Mariano teve a fisgada durante o jogo. O Mariano, ele já começou também os trabalhos no departamento médico do Atlético, mas para voltar na quinta-feira da semana que vem contra o Palmeiras é um pouco mais delicado. Pode ser que ele volte no clássico contra a equipe do Cruzeiro. Um outro jogador que está no departamento médico há um bom tempo, procurei também saber dele, né, a situação dele, é o Vargas. Se voltaria contra o Palmeiras, falou, não, é cedo ainda. Para o jogo contra o Palmeiras é cedo. Vamos pensar no clássico, mas para o jogo contra o Palmeiras é cedo. A reapresentação acontece às 3h na Cidade do Galo e o técnico Luiz Felipe Scolari começa os trabalhos visando o jogo contra o Palmeiras. A gente falou aqui do time do Atlético, o Galo começou também, falamos do departamento médico, que já começou os trabalhos no departamento médico, mas começou no departamento de campo também. Sabe qual que é o departamento de campo? O de gramado. Rapaz. Você falou ontem aqui no Rádio Esportes, né? Troca de gramado, Álvaro Damião. Tem o departamento agora de campo e o de gramado. O de gramado, o Atlético está trabalhando muito nele. Lá é trabalho intensivo, Cirilo. Trabalho intensivo para melhorar o gramado da Arena MRV e parte já está sendo trocada para o clássico contra a equipe do Cruzeiro. O Atlético fez uma experiência, foi positiva, muito positiva por sinal, aquela troca da grama ali na grande área, onde estava muito machucada, só que na intermediária, logo depois da grande área ali, ali continuou bem machucado. Aí o Atlético vai fazer o que agora? Está fazendo o quê? Está trocando essa parte também para que ela fique semelhante à parte da grande área, que ficou com muita boa qualidade. Você dá a impressão até que ali está melhor do que do outro lado. Verdade, não é? Verdade, foi a troca recente que o Atlético fez do lado esquerdo das cabines de TV e de rádio, onde está posicionada ali, onde tem cadeira no fundo, né? Do outro lado não tem cadeira, Aquela parte não pega sol, né? Direito, a parte que não pega sol. O Atlético trocou por ali, onde monta palco para show, né? Enfim, e houve essa troca por ali também. Boa, Damião. Vamos chamar os comentaristas para falar um pouquinho do Atlético também. A gente segue falando aqui com o Álvaro e, é claro, com o Léo Figueiredo e com o Emerson Romano. Ô, Romano. Oi. Tudo bem, né? Bom dia. Tudo, bom dia. O Damião citou 2 caras aqui, ele citou 3, mas 2 caras do meio campo do Galo. O Batalha e o Pedrinho. Os 2 estiveram indisponíveis no jogo do fim de semana, na última rodada em que o Atlético esteve em campo e acabou saindo derrotado pro então lanterna do campeonato. Qual o meio campo ideal do Galo, na sua visão, com todo mundo à disposição, Romano? Muita gente vai falar assim, cada um tem seu meio campo, né? Essa que é a grande verdade. O meu meio campo seria Batalha e Zarate com Pedrinho. Porque o Batalha é o melhor volante que ele tem hoje e o Pedrinho é o jogador que mais se assemelha a um meia que não tem no elenco do Atlético e que o Filipão tá tentando transformá-lo aí nesse meia de criação, nesse cérebro do time, nesse distribuidor de jogadas, criador de jogadas. Então, por mais que o Otávio tenha jogado bem, eu acho que o Zarate pode acrescentar muito mais, até dar muito mais dinâmica a esse meio campo do que o próprio Otávio. Então, para mim, esse meio campo, no meu gosto, seria Batalha, Zarate e Pedrinho. Ô, Léo Figueiredo, qual o meio campo ideal do Galo e mais? Tá na hora do Zarate retomar a titularidade? E o Batalha e o Pedrinho fizeram tanta falta assim nesse jogo do fim de semana contra o Coritiba? Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. Fizeram falta porque são jogadores acima da média. O Batalha, como disse o Romano, e eu concordo, é o melhor volante que tem o Atlético, não só no poder de marcação que ele tem, na imposição física que ele tem, mas principalmente na transição que ele consegue fazer. O Otávio, ele se limita muito apenas a marcar. O Pedrinho é um cara que tem um passe diferenciado, a famosa vitória no duelo 1 contra 1. Que, você ia falar vitória pessoal. A vitória pessoal, que nada mais que é o cara driblador, que consegue sair ali, se livrar do marcador para conseguir iniciar uma jogada. Fizeram falta sim, Cirilo, principalmente num jogo em que o Atlético teve muita dificuldade para criar. Se você pega o seu volante, que tem a capacidade de passar do meio campo e ajudar, e o seu único quase armador, porque eu considero o Zarate também um armador, eu acredito que fizeram falta sim. E o meio-campo ideal, a gente fala isso aqui 200 vezes. Tá? Tem o meio-campo que eu acho ideal, que o Romano acha ideal, que o Edu, que o Álvaro. O do ideal do Filipão tem 2 volantes, cara. 2 caras ali. Não adianta. O que me incomoda, e eu acho que aí o Filipão, a direção do Atlético, quem tá ligado a ele, comissão técnica, eles precisam trocar mais ideias assim. Vamos jogar em casa contra um time que a gente sabe que vai vir mais fechado, nós vamos ter mais dificuldade para criar. Pra que perder um tempo, pra que perder 45 minutos com 2 volantes para no segundo tempo tirar um volante e colocar um meia? Por que não faz o contrário, hein? Por que não começa com o meia
Fiz 2-0, aí eu tiro um meia, boto um volante, fico mais com a bola, fico mais seguro. Então, é uma questão de como ver o jogo. Se você pegar o Eduardo Cudê, o antagonista do Filipão e que era treinador do Atlético, o Filipão põe o time dele para marcar do meio campo para trás. O Cudê colocava quase do meio campo para frente. O Cudê ficava mais exposto. Mas ele recuperava muito mais bola e criava muito mais. O Filipão fica menos exposto, mas também ele não cria nem a metade do que criava. É uma questão de escolha. A escolha do Filipão é de Não dá pra ter um meio termo aí não, Cirilo? Sabe qual que é o meio termo que não dá pra entender? É o Filipão falar que ele coloca o Alan Franco porque ele tá preocupado com o meio do Curitiba atacar o Atlético. No jogo que o Galo tá jogando contra o Lanterna na Arena MRV. Ele tá mais preocupado em marcar do que atacar. Esse é o problema do conceito do Filipão. E não adianta, gente. Nós podemos discutir, brigar, esbravejar. É a nossa visão. É a nossa visão. Dele. E tem um outro detalhe também. É aquele negócio de você não mudar o seu pensamento, não mudar a sua filosofia de jogo, porque os jogadores é que são obrigados a se adaptar à sua filosofia e não você a se adaptar à filosofia aos seus jogadores, né? Esse elenco não foi montado pelo Filipão. E o Filipão quer manter ali o seu estilo de jogo com a defesa sólida, 2 volantes, tendo um meia, só que ele precisa de 2 velocistas que o Atlético não tem. O Atlético não tem 2 velocistas como ele joga. E aí, manda, ou pelo menos é uma regra geral, que você tem que se adaptar. Você faz o omelete de acordo com os ovos que você tem. Mas ele tem lá o pensamento dele de não abrir mão disso. Então, vai ficar esse reme-reme todo aí, ele marcando lá atrás, e aí os caras que tem que jogar do lado se matando, porque tem que voltar para ajudar, e quando pega a bola, já não tem forças para chegar lá na frente, e o Atlético vai remar o barquinho dele aí até o final. Eu volto a repetir e tenho falado isso sempre, então a frase carrega comigo. Só os mortos e os tolos não mudam de opinião. Ô, Romano. Ô, Damião, me chama a atenção quando você fala do Mariano, porque se com o comando técnico anterior, aquela história de rodízio, a alteração de titulares era mais frequente, a lateral direita do Atlético passou bastante por isso também. Com o Filipão, nos jogos recentes, acabou troca de jogador, tem um time base, e a lateral direita do Atlético tem o Mariano como um titular claro já há bastante tempo. O Saravia não vem sendo tão utilizado. Mariano se torna um problema caso tenha lesão confirmada, né, Álvaro? E é um problema ainda mais por quê? Porque ele foi substituído no jogo contra o Coritiba. Entrou o Saravia. O Saravia não jogou nada. O Saravia não conseguiu atuar como a torcida esperava, como o próprio Filipão esperava. Então essa é a preocupação. O Saravia está à altura porque o Atlético precisa de um lateral direito. Se não puder contar com o Mariano. O Saravia está à altura? Eu até acredito que sim. Acredito que ele tenha jogado mal aquela partida contra o Coritiba. Mas tem que entrar ligado. Porque muitos vão fazer a mesma pergunta, Saravia, que eu faço aqui agora. Se jogou mal contra o Coritiba, vai jogar bem contra quem? Se você jogou mal contra aquele time, que a marcação é horrorosa, que é o lanterna do campeonato, dentro da sua casa, você vai jogar bem contra quem? Contra o Flamengo no Maracanã? Contra o Palmeiras em São Paulo? Então essa é a pergunta, os caras têm que aproveitar melhor a oportunidade, não pode entrar como ele entrou no jogo contra a equipe do Coritiba. Aqui deixa eu falar de um outro assunto aqui rapidinho também. Sim. Eu falei aqui do gramado da Arena MRV, que está sendo trocado. Ontem não, segunda-feira, né? Eu estive com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e a gente fiz uma pergunta para ele sobre a categoria de base, jogar ou não na Arena MRV. O presidente foi claro, não só para mim, como para os outros jornalistas que estavam ali. Para ter categoria de base, jogar na Arena MRV, tem que ter a troca de gramado, o que é programa sintética. Com esse gramado não dá para colocar uma carga muito grande de jogos aqui. Então, o torcedor do Atlético que quer ver as categorias de base jogando também na Arena MRV, o Atlético, nesse caso, teria que trocar a grama que existe hoje para uma grama sintética. O Atlético vai fazer essa troca? Ele está estudando, não confirmou se vai ou se não vai, e esse estudo só será apresentado após o Campeonato Brasileiro. Boa, Álvaro Damião, assunto bom também pra gente debater ao longo das próximas semanas, vamos falar bastante sobre isso, daqui a pouquinho tem um segundo tempo e o Álvaro vai voltar com mais informações do Atlético. Você tá que essa do Mariano, Romano e Léo, me chama a atenção, eu falei de um recorte recente, você pode pegar desde o jogo contra o Santos, o Mariano assumiu a titularidade absoluta do Atlético, ele não perdeu mais posição. O jogo anterior contra o Vasco ele foi banco de reservas, ali naquele momento o Atlético ainda vivia um momento instável. A partir de então, o Atlético voltou a vencer, teve a melhor campanha do retorno, o Mariano titular durante todo o tempo.
O Mariano se estabeleceu de fato, Romano, como titular do Atlético para essa reta final de campeonato? Estabeleceu, até porque tecnicamente ele é o melhor lateral que o Atlético tem. A característica do Saraiva é completamente diferente e talvez até o torcedor tenha expectativa de que o Saraiva possa ser ou substituir o Mariano igualzinho. E não é, são características diferentes. O Mariano é um jogador que faz uma sustentação na saída de bola, tanto pela lateral quanto pelo meio, que faz uma recomposição, é um jogador que consegue chegar à frente, que tem qualidade, mas que tem uma consciência tática maior do que o Saraiva. O Saraiva se manda, o Saraiva é ala e vai embora. Então ele conseguiu encaixar aí dentro desse esquema do Filipão. Eu acho, Léo, que o Atlético vai contratar lateral pro ano que vem. Tomara, né? A gente pensa, o Mariano já tá com seus 37 anos, recém-completados, o Saravia tem 30. Você tivesse que fazer uma escolha entre um e outro para permanecer pro ano que vem, você ficaria com o Mariano ou com o Saravia ou com nenhum dos dois? Você podia me fazer essa pergunta o ano inteiro, que eu sempre falei aqui que para mim o Mariano seria titular do Atlético. Tendo condição física, respeito, né? O momento que o Saravia teve, ele teve um bom momento de ajudar o time, foi titular em boa parte da Libertadores, o Saravia. Mas para mim não tem comparação, o Mariano é mais lateral e não dá para ter os dois, o Saravia não comprovou, não motivou a sua permanência. E com o Mariano eu continuaria se tivesse uma contratação de um lateral para jogar, Cirilo. Tá. Eu teria o Mariano não para ser meu titular. Ah, mas o salário é muito caro. Conversa com ele, vê qual a possibilidade, né? De ter um salário um pouco menor, de se enquadrar e ter um planejamento. Inclusive, tendo um treinador que tenha capacidade intelectual para poder colocar, assim, esse tipo de jogo, eu preciso, o Romano falou, um lateral que dá mais sustentação, que tem mais saída de bola. Eu vou de Mariano. Eu preciso de um lateral que tenha mais força física, que chegue. Aí eu vou usar o outro que é mais novo. Assim daria para continuar com o Mariano. Agora, para continuar com o Mariano como lateral para a temporada toda também, não dá para confiar. No primeiro tempo do Atlético, turma, o Álvaro Damião trouxe informação, inclusive uma notícia que surgiu ontem, acompanhava a turma do bate-bola, o Atlético abriu o resgate de ingressos assegurando o clássico com o Cruzeiro na Arena MRV. E aí surgiu um outro debate, Léo, já acompanhava você ontem na TBB, você, os comentaristas da Itatiaia, também o nosso Álvaro Damião, e o Álvaro trouxe, inclusive, a informação há pouco de que o Atlético não vai se opor à presença da torcida visitante, como não vem também se opondo à presença de torcedores visitantes em jogos recentes. Vale lembrar que no primeiro turno, turma que tá na live, vai acompanhar a imagem também lá de Uberlândia, tivemos o clássico disputado no Parque do Sabiá, tivemos presença dos atleticanos, uma porcentagem um pouco superior a 10% naquela ocasião. Esses moldes eles têm a ver com a logística de jogo, também com a capacidade do estádio. Como você percebe essa situação, Léo Figueiredo? E vale lembrar, né? Tem aquele bom cenário, aquele velho cenário quanto à reciprocidade. Tivemos torcida visitante nos clássicos desse ano, então temos também torcida visitante no clássico da Arena MRV, que está previsto para o próximo dia 22, às 4 da tarde. Como você percebe toda essa situação, Léo? Ô Cirilo, duas coisas. Uma, podemos debater. Outra, não. Podemos debater se o futuro é caminhar para a torcida única, como é em São Paulo, por incapacidade de segurança, que é a falência da sociedade, que é uma tristeza para nós, que o nosso maior clássico, o Simões trata, e eu concordo com ele, como a maior manifestação cultural de Belo Horizonte, o nosso super clássico, né? O Atlético Cruzeiro, o Cruzeiro e Atlético, estádio dividido, nós crescemos vendo isso, é a falência da sociedade, porque não é um problema só do futebol, mas é muito triste que a gente não possa ter. Agora, tem uma situação aí que não pode ter debate, Cirilo. O próximo jogo na Arena MRV, você vai ter torcida. Não tem debate quanto a isso. O Cruzeiro, quando foi mandante, teve atleticano no estádio. Agora, quando o Atlético for mandante, tem que ter cruzeirense no estádio. Isso tá no regulamento. Não pode mudar a regra no meio do jogo. E acho muito legal que o Atlético nem comente sobre isso, porque não tem o que comentar. Nós podemos pensar se estamos caminhando para o que acontece em São Paulo. São Paulo adotou a política de ter torcida única por causa de tanta confusão, de gente que estava morrendo, de brigas e tudo para tentar conter isso. É uma falência isso, é um fracasso. Mas foi o que aconteceu em São Paulo. Podemos criar um debate para pensar o ano que vem, se o Cruzeiro vai querer jogar no Mineirão só com a torcida dele, se o Atlético vai querer jogar no Arena MRV só com a torcida dele, ok. Mas neste ano, a torcida do Cruzeiro tem todo o direito de ir à Arena MRV porque está no regulamento. E quando foi mando do Cruzeiro, a torcida do Atlético foi. Não tem discussão quanto a isso.
Ô Romano, quais suas percepções sobre esse assunto, sobre essa discussão, sobre esse debate relacionado à presença de torcida visitante? Vai ser o primeiro clássico da Arena MRV e reforçando essa informação, né? No primeiro turno tivemos clássico com 2 torcidas lá em Uberlândia com o mando do Cruzeiro. Romano? Eu acho que nem deveria ter discussão, isso nem deveria ser discutido, já deveria ter sido definido. Se vai ter que ter reciprocidade, você não muda a regra do jogo com o jogo em andamento. Teve torcida do Atlético lá em Uberlândia, tem que ter torcida do Cruzeiro na Arena MRV. Ah, mas aí pode ter, quebrar cadeira, aí o clube arca, gente. Isso aí acontece. Você acha que no Mineirão eles não quebram também, não? Em outro estado também não quebra. Infelizmente, isso é questão de educação, de civilidade. E o que o Léo falou com relação a se a gente caminha para torcida única para mim é assinar o atestado de falência das nossas instituições de segurança. É assinar o atestado de que não somos capazes de conviver como seres humanos. Não somos capazes de coexistir no mesmo espaço. Isso, para mim, é falência da sociedade. Então, que bom que o Atlético pensa dessa forma, de que tem que ter torcida adversária sim, e que isso possa acontecer no clássico na Arena MRV. Enquanto o programa estava rolando, Cirilo, quem tá no YouTube, no @Itatiaia Esporte, me viu muitas vezes no celular aqui. E eu estava conversando com o Marcelo Beckler, perguntando como na Europa funciona esse esquema. E olha só pra você ver, eu me surpreendi, tá? Em jogos da Champions League, é 5% para o visitante. Em jogos da Champions League, isso é instituído. Mas no Campeonato Espanhol, por exemplo, entre Real Madrid e Barcelona, 700 ingressos. 700 ingressos para o visitante e olhe lá, 700 ingressos. E olha que nós estamos falando, mas na Europa o pau quebra também. Há um acordo prévio, né? Mas é um acordo prévio. E eles preferem isso lá. Tanto que quem vai ao estádio, você vai no Camp Nou, torcedor do Real Madrid, ou vai no Bernabéu, torcedor do Barcelona, você não pode estar trajado com nada do clube visitante. Então, essa falência da sociedade não é só no Brasil, não. Porque a gente fala, olha lá na Europa. Não, na Europa o pau quebra também. E eles caminharam para isso. 700 ingressos, cara. O Camp Nou cabe 90 mil pessoas, Bernabéu. Muito triste isso. Sem brincadeira, isso é muito triste. É triste. E essa situação que você trouxe de Champions League, 5%, acho que isso poderia ser regulamento dos campeonatos, já pré-determinado, para parar com essa palhaçada de toda vez que vai chegar perto de um clássico, e aí, vai ter torcida adversária, não vai ter? Nós temos que negociar, nós temos que conversar. Isso poderia ser muito bem claro. Aliás, muita coisa no futebol poderia ser mais claro se tivesse um regulamento e o regulamento fosse cumprido. Agora, tem uma outra situação, Romano e Léo, que sempre é discutida, que é a questão relacionada à torcida meio a meio. Eu acho que é algo que se já era algo que não era colocado em debate, eu acho que agora com o Atlético com a sua arena, com o Mineirão ficando para o Cruzeiro, com mandos de campo definidos, clubes com o estádio definido, não tem aquela divisão, o Atlético e o Cruzeiro jogam no mesmo lugar, o jogo vai ser no Independência. Eu acho que essa discussão, ela simplesmente não existe. Eu acho que ela tem que sair do mapa. Pode esquecer o Cruzeiro tendo a cessão do Mineirão para ele tendo o Mineirão como estádio dele, e o Atlético tendo o seu estádio, tendo a Arena MRV, essa discussão de 50-50 acabou. Essa não precisa nem entrar no debate mais, Romano. Essa é utopia, né? Esse aí, quem esteve no Mineirão... Quem viu. Quem viu. Quando eu comecei... E eu não acho que faria sentido também não, tá? Não acho que faria o menor sentido o Atlético jogar na Arena MRV com 50-50, ou o Cruzeiro com o estádio dele jogar 50-50. Quando você tem um estádio, no caso o Mineirão, é público e era dos dois... Havia uma cultura, né? Havia uma cultura. No antigo Mineirão, por exemplo, quando eu comecei a fazer transmissões de futebol em BH, era muito legal, vinha do interior e, Mineirão meio a meio, as duas torcidas, era muito legal. Mas isso é utopia, gente. Isso não dá. Vamos viver, como eu acabei de usar o exemplo aqui, Real Madrid, Barcelona e outros países e outros campeonatos que são polarizados assim, o Atlético jogando no seu estádio com a maioria do público, o Cruzeiro no Mineirão, que vai ser o estádio do Cruzeiro com a maioria do público. Eu só acho que é preciso respeitar o que é acordado. Está acordado 10%, jogou em um lado com 10% ou com 5% ou com 700 ingressos, eu fiquei surpreso com isso. Lá na Espanha, reciprocidade. Por isso que a gente pode debater o ano que vem. O clássico da Arena MRV tem de ter a presença da torcida do Cruzeiro com os 10%, assim como for ou pouco mais com o que foi acordado quando o Cruzeiro foi mandante no Campeonato Brasileiro. Não se muda a regra no meio do jogo. Rádio Esportes Debate. Giro final do Atlético, Álvaro Damião.
Os jogadores do Atlético se reapresentam hoje à tarde na Cidade do Galo. O técnico Luiz Felipe Scolari começa os trabalhos visando o jogo contra o Palmeiras. O Galo só volta a jogar agora, na quinta-feira da outra semana, em São Paulo, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Depois é o Cruzeiro, o clássico na Arena MRV. Filipão já sabe que tem o Bataglia e o Pedrinho no departamento médico, e tem o Mariano também. Vamos saber qual desses 3 jogadores, ou se os 3 jogadores estarão à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Acredito que desses, Mariano deve ser descartado.